Olá, pessoal. Então, dando continuidade, né, à nossa segunda aula, um pouquinho uma revisãozinha de novo, né, da onde nós paramos, que era lá naquela página 17, nós tínhamos falado do ciclo do gás carbônico, né, que o gás carbônico ele veio através da queima, através da respiração dos animais. Nós tínhamos começado a falar sobre as doenças relacionadas ao ar, mas não quis entrar muito nesse assunto para ser, né, essa revisãozinha de agora, né, dessa aula que nós vamos ver agora. Com essas revisões, nós vamos depois corrigir aquelas questões que nós tínhamos visto. Então, doenças relacionadas ao ar não tem um momento mais propício da gente falar do que esse que nós estamos vivendo, não é? Nós temos aí um vírus, né, solto no ar que nós não conseguimos observar. Ele vem através das partículas, né, de saliva das pessoas que estão contaminadas, se elas espirrarem, se elas tossirem ou se elas falarem. Por isso agora até a Organização Mundial da Saúde, semana passada, emitiu um alerta que as pessoas devem usar máscaras ao ir para a rua. Porque eu comentando, por exemplo, conversando perto de vocês, pode sair gotículas de saliva, né, sem que a gente nem perceba e elas sejam aí dissolvidas no ar. E alguém que está conversando muito próximo a mim pode respirar essas gotículas e acabar pegando um vírus. Então, isso não é algo que acontece só com o coronavírus, e sim com os vírus que nós conhecemos aí há, né, séculos. Então, o vírus da gripe, existem muitos tipos de gripe. Então, se uma pessoa estiver contaminada com gripe, por exemplo, e espirrar, se ela não proteger, né, então sempre se fala que a gente tem que proteger aqui com o cotovelo. Por que proteger com o cotovelo? Porque aquelas partículas de salivas vão ficar aqui no cotovelo e daqui a pouco, quando nós passarmos a mão no rosto, que acontece bastante, colocarmos a mão na boca, nós não vamos estar nos contaminando com essas gotículas aqui que ficaram contaminadas aqui. Então, por isso nós devemos proteger. E até tem vídeos no YouTube que mostram um espirro sem proteção. Essas gotículas vão muito longe de saliva. Então, essas doenças transmitidas pelo ar, né? Temos aí gripe, pneumonia, entre tantas outras, que a prevenção é algo muito simples. Né? Se nós mantermos um ambiente ventilado, com as janelas sempre abertas, né? O que vai acontecer? Aqueles vírus vão se dissipar, eles vão embora, aquele ar vai ser sempre limpo dentro da nossa sala de aula, por exemplo. Né? Lavar as mãos. Se quando nós lavarmos as mãos, nós utilizarmos o sabão, né? Então, para lavarmos as mãos, temos que lavar um bom tempo, temos que esfregar entre os dedos, esfregar punhos, dedão, embaixo das unhas. Então, agora o que mais tem na televisão é gente nos ensinando a lavar as mãos. Olha que coisa, uma coisa tão simples que nós precisamos de ensinamento. Então temos aí que lavar entre todos os dedos, no meio dos dedos, dedão, punho, tudo isso. Porque todas aquelas gotículas de saliva que ficaram ali compondo com um vírus, elas vão ser eliminadas, porque o sabonete ele tem um componente químico que ele tira a proteçãozinha que tem na volta do vírus, né? Uma proteína que tem na volta do vírus. Quando ela entra em contato com aquele sabão, ela se dissolve e o vírus acaba morrendo. E se a gente não fizer isso, esse vírus pode ficar dias vivo na nossa mão. Se nós espirrarmos próximo, por exemplo, de um pacote de algum alimento qualquer e uma outra pessoa for lá e pegar aquele pacote de alimento, né, aquelas gotículas de saliva, aquele vírus que estava lá vão contaminar a mão da pessoa. Por isso que fala agora que quando a gente tem que comprar os alimentos lá do mercado, nós temos que passar álcool em gel ou lavar, né, as garrafas, por exemplo, com sabão, para que esses vírus que estão ali nesse produto sejam eliminados. Então, prevenção, lavar as mãos, manter o ambiente ventilado, né, a fim de eliminar todas aquelas gotículas, aquelas partículas dissolvidas aí no ar, manter a vacinação em dia, né, então temos aí vacina para gripe, agora foi semana passada ou retrasada, nós estávamos aí no grupo dos idosos, logo vai chegar, né, dos mais novos, aí essa vacinação contra a gripe vai impedir que nós pegamos outros tipos de gripe, né? Então, temos aí todo ano essas campanhas de vacinação, né? De cachumba, de sarampo, de meningite. Temos várias campanhas de vacinação que, se mantermos a vacinação em dia, né? Já não vamos pegar essas doenças. Proteger a boca e o nariz ao espirrar, como eu comentei, né? Você vai fazer com que aquela partícula não se dissipe no ar. Ela vai ficar presa ali no seu braço. E aí tem uma coisa que causa doenças no ar que nós geralmente vemos quando está muito tempo sem chover, né? Que é o caso que está acontecendo aqui na nossa região. Nós temos uma seca histórica, né? Procurem até os vídeos das cataratas. Semana passada eles bateram fotos, filmaram as cataratas, que as quedas estão bem pequenininhas. Então ali embaixo temos
da página 17, dizemos o seguinte, ó, que a umidade relativa do ar ideal, para que não ocorram complicações à saúde, ela tem que estar próxima de 60%. Abaixo dos 30%, ela provoca problemas de saúde. Então, o que nós vemos quando está muito seco? Pessoas fazendo inalação, então grande quantidade de pessoas com problemas respiratórios, né? E aí nós vemos aqui, então, uma tabelinha, né, que mostra quando a umidade relativa do ar está abaixo de 30%, é quando começa, né, termos aí estado de atenção e alerta. Então, evitar exercícios físicos, né? Porque nós precisamos de um ambiente mais úmido. Imagina a dificuldade para o nosso pulmão fazer essas trocas gasosas, né, sem vapor de água. Permanecer em locais protegidos do sol e calor. Umidificar os ambientes. Então, existem hoje umidificadores que as pessoas colocam em casa. A mãe, às vezes, coloca toalha molhada dentro do quarto, bacia com água. Isso é bem importante, principalmente se o ar-condicionado está ligado, né? Porque ele ainda tira um pouco mais dessa umidade relativa do ar. Então, sempre é bem importante colocar toalha molhada no quarto, né, próximo à cama, colocar bacias com água, isso ajuda bastante na umidade do ar. Então, ali nós temos muitas coisas, ó. Umidificar entre 12% e 20%, umidificar olhos e narinas com soro fisiológico, né? Então, para não ressecar demais, às vezes pode até acontecer aí de fazer ferida até no nariz, bem comum. Abaixo dos 12% já é um estado de emergência, não pode realizar nada de atividades, né? E aí, então, temos que observar muitas recomendações para esse estado de atenção e alerta, porque é bem perigoso. E aí, isso vem, né, em conjunto aí com a quantidade de água no planeta. Então, nós temos ali na página 18 o ciclo da água. Então, nós vimos lá na primeira videoaula que o Positivo gravou, que eu acompanhei, uma professora fez uma experiência. E nessa experiência, ela pegou 1 litro de água, né, para mostrar a quantidade de água no planeta. E nós vimos lá que apenas 2,5% da água doce, a maior parte está congelada e uma pequena parte é parte líquida. E a água doce que nós utilizamos para nós sobrevivermos, para nós, né, bebermos. E aí, então, nós vimos aqui o ciclo da água. Como que é esse ciclo da água? A água, ela vai ser utilizada, né, na sua forma doce. E aí esse ciclo, essa água, ela faz um ciclo, ela volta para o ambiente, né, através da evaporação. Então nós temos ali, por exemplo, um rio, um lago ali, que mostra aquela água evaporando, então aquela água subindo. Ao evaporar, essa água, ela forma nuvens, né? As nuvens, elas vão ser formadas, é uma água condensando, voltando ao seu estado líquido. E aí elas vão se condensando ali, formando aquela nuvem, né, que é água em estado líquido. Quando ela pesar demais, vai chover. E aí, então, o que acontece, ó? Os rios e os lagos armazenam água, né? Quando recebe aquele calor do sol, ela evapora, forma as nuvens e acontece a precipitação, que nós chamamos de chuva. E aí também nós temos água armazenada no nosso subsolo, né, que são os chamados lençóis freáticos. Então nós temos ali embaixo, ó, água envolvendo as partículas do solo, água subterrânea, né, os nossos lençóis freáticos. E aí esses lençóis freáticos também desembocam ali no mar, né, nos lagos, são as chamadas vertentes. Alguém já viu uma vertente? Que vem no solo, a água verte no solo, bem fria. Então, isso são águas subterrâneas. Essas águas subterrâneas, nós podemos contaminá-las, sabiam? O uso desenfreado de venenos, por exemplo, podem fazer com que, se eu coloquei veneno num determinado local e choveu, aquela água penetrar no solo, aquele veneno acabar chegando lá nos lençóis freáticos, na água subterrânea. Então, ela pode ser até contaminada. Por isso, devemos cuidar bastante dessas nossas águas no subsolo. Cavar um poço, por exemplo, nós chegamos nessas águas subterrâneas, né? Um poço artesiano, nós conseguimos acessar essas águas subterrâneas. Então, o ciclo da água nada mais é do que a evaporação daquela água que nós utilizamos aqui, que estavam nos nossos rios, nos lagos. Ela vai voltar a se condensar, ou seja, ela vai voltar à sua forma líquida, e aquela nuvem, quando estiver muito pesada, vai acontecer a precipitação, que é a chuva. Então, esse é o ciclo da água. E a água e os seres vivos. Então, a água é essencial para a nossa sobrevivência. Por quê? Se não tiver água dentro do nosso corpo, nós não conseguimos fazer a respiração celular. Então, cada célula nossa é como se ela fosse um pequeno indivíduo colado dentro da gente, que ela faz seu metabolismo, ela digere, ela respira, ela tudo. Isso é que dá energia para o nosso corpo todo existir.
Para nós digerirmos o nosso alimento precisa água, para nós transportar substâncias, ou seja, o nosso sangue transportando gás carbônico e oxigênio precisa de água, né? Manutenção do tamanho das nossas células, volume das células, para a gente suar, para a gente perder calor para o ambiente, a gente precisa de água. Então nós utilizamos água para tudo, para manutenção do nosso corpo, para que o nosso corpo faça todo o seu metabolismo, precisa ter muita água. Além de a gente precisar água para beber, para cozinhar e aí também para manter os nossos hábitos de higiene, né? Visto que nós falamos agora há pouquinho que precisamos lavar as mãos para evitar doenças como causadas por vírus, por exemplo, e bactérias. Além de utilizarmos água para limpeza, né, para cultivo agrícola. Então, para que a gente consiga produzir o nosso alimento, nós precisamos muito de água. Os animais precisam ingerir água, a gente precisa irrigar aquelas plantações, né, colocar água para que aquelas plantas absorvam e continuem seu processo. Então, a água ela é muito utilizada. Por isso que a gente tem que cuidar muito, né, o nosso bem maior aí, a água, porque senão nós não conseguimos sobreviver sem ela. E a água tem bastante, nós vimos lá naquela experiência que tem muito. Nós vimos que 1 litro de água, se ela fosse pegar 1 litro de água no planeta, desses litros de água que ela pegaria, se ela pegaria 1 litro de água no planeta, quase esse 1 litro, né, 975 ml seriam salgadas. Então, a maioria da água do nosso planeta aí, ela está na forma salgada. E nós não conseguimos ingerir água salgada. E para transformar ela em água doce é caríssimo. Então, não se faz muito, né? E aí, então, água doce seria só 25 ml desse 1 litro que a gente pegou. Nós vimos lá naquela experiência, né? Só que desses 25 ml, muito está congelado. O que está disponível na atmosfera seria uma gotinha. Então, se toda a água do planeta fosse 1 litro, nós teríamos uma gota para beber, que é muito pouco. E aí nós vimos as doenças relacionadas à água. Muito comum agora nós estamos falando da dengue, né? Então, a dengue também é uma doença que está muito presente no nosso dia a dia, né? A água parada no ambiente, ela serve de depósito para os ovos do mosquito, né? E o mosquito colocando seus ovos, né, nascendo as larvas lá do mosquito da dengue, transformando-se em mosquito e picando alguém que está contaminado, né, quando ele for picar outra pessoa, essa outra pessoa também vai adquirir a doença, né? Então, agora nós estamos comentando muito sobre isso, né, sobre não deixar água parada, porque a dengue aí é um caso que está muito sério na nossa região, além de outras doenças, né, como diarreia por água contaminada, né, essas disenterias, febre, cólera, hepatite. Então temos muitas bactérias aí dissolvidas na água não tratada que elas podem nos causar doença. E aí, como que nós vamos prevenir isso? Lavando as mãos, utilizando água tratada para beber, né? Imagina que se nós tomarmos água contaminada, sem um devido tratamento, essas bactérias vão se desenvolver aqui dentro do nosso corpo, vai gerar diarreia, vômito, entre tantas outras coisas, né? Limpar a caixa d'água de casa periodicamente, né? Porque pode ter aí algum fungo, alguma bactéria. Lavar bem as frutas e verduras, porque vai que alguém irrigou, né? Deu para aquela fruta ou para aquela verdura, para aquela árvore, beber essa água contaminada, vai estar ainda presente nas frutas e verduras. Evitar o contato direto com essa água, né, e lama de enchente ou de esgoto. Imagina quando chove, por exemplo. Eu lembro quando eu era pequena, minha mãe não deixava a gente tomar banho de chuva, e a gente ficava pensando por quê, né, se era tão bom. Porque quando a gente ia lá no meio da rua brincar e de chinelo e aquela água suja ia passando pela gente, já imaginou que aquela água pode ter passado em locais onde o rato fez xixi? E o xixi do rato causa doença? Então, na verdade, era uma proteção, né? Que eu só passei a entender depois de grande. Mas imagina que ela queria me proteger para que eu não entrasse em contato com aquela água contaminada, né? Então, as águas de enchente, elas podem ter passado por esgoto, elas podem ter passado por local onde tinha muito xixi de rato. E isso causa doença, né? Então, não deixar água parada no ambiente também é aquela questão que nós já comentamos antes, né? Então, não deixando água parada no ambiente, o mosquito não vai lá ver aquela oportunidade de botar seus ovos e acabar contaminando, né, aquele ambiente com o mosquito da dengue, que vai picar alguém que está doente, principalmente agora que tem muitas pessoas doentes, né, e eles vão ficar aí atuantes no contágio, ou seja, se o mosquito, quando o mosquito nasce, ele não transmite dengue, nem todo mosquito da dengue transmite dengue, ele precisa estar contaminado com o vírus para passar aquela doença para frente. Então, o que acontece?
Quando a larva nasce lá e forma-se um mosquito, quando ela pica uma pessoa, essa pessoa não vai ter dengue. Agora, se essa pessoa estiver contaminada, a partir daquele momento, as pessoas que o mosquito picar vão estar contaminadas, porque ele tinha o vírus. Então, é bem difícil, né? Se nós mantermos aí esse mosquito sem picar ninguém que está doente, ele não vai transmitir a doença. Só que para isso não podem ter pessoas doentes. E hoje nós temos muitas pessoas no Paraná. E a dengue é uma doença bem perigosa, né? Que nós estamos comentando aí. Entre outras, né, causadas pelos mosquitos aí. Então, não devemos deixar água parada, não devemos ingerir água não tratada, né? Então, estamos em um local onde não tem muito tratamento de água, ou o tratamento de água não é muito certo. Por exemplo, assim, chega no final do ano, quando muitas pessoas vão pra praia, as pessoas compram água mineral, porque chega lá na praia, como tem muita gente, o tratamento de água não é totalmente bem feito, porque não tem como tratar água em grande quantidade, porque imagina uma cidade que tem 5 pessoas, por exemplo, chega no final do ano tem 10, é o dobro de pessoas, né, para você ingerindo água. Então o tratamento fica um pouco difícil de ser feito. Então o que acontece? As pessoas compram água, porque muitas pessoas acontece de se tomar água da torneira, por exemplo, até para escovar os dentes utilizam água mineral, porque aquela água acaba sendo maltratada e aí acabam dando diarreia, vômito, né? São doenças aí que são bem comuns a determinadas épocas do ano. Então nós vimos aí que a água é importante estar até dissolvida aí em forma de vapor no ambiente, que ela pode gerar aí sérios problemas respiratórios, além de doenças, né, como dengue, febre amarela também, né, um mosquito que causa. E aí, então, nós devemos evitar que essa água fique parada. E o ciclo da água, então, nós vimos que a água, quando ocorre a precipitação, que é a chuva, quando ela evaporar, ela vai voltar a formar uma nova nuvem. E aí, através dessa precipitação, que é a chuva, ela vai voltar para o ambiente. Então, espero que tenham entendido. Na próxima aula, nós vamos começar a correção, né, de algumas questões aqui do caderno de atividades. Então, até lá, espero que estejam gostando e que estejam todos bem.